Saudações, congressistas. Vou iniciar então a apresentação do artigo Procrastinação e Desempenho Acadêmico em estudantes da área da CAPES de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. Trata-se de uma revisão integrativa. Eu sou o professor Luiz Henrique Lima Faria do IFES e são meus coautores nesse artigo a professora Angélica Rossol, o professor Guilherme Guilhermino Neto e o professor Rodrigo Medeiros. Bem, então vamos à introdução. A procrastinação acadêmica é um comportamento amplamente observado entre os estudantes de diversas faixas etárias e níveis educacionais, caracterizado pelo adiamento intencional e frequente de tarefas acadêmicas. Esse comportamento tem sido associado a uma série de consequências negativas, incluindo o aumento do estresse, a ansiedade e o comprometimento também da saúde mental. Além disso, a procrastinação acadêmica tem sido consistentemente relacionada ao desempenho acadêmico inferior, o que impacta diretamente as realizações educacionais e o desenvolvimento pessoal dos estudantes. O desempenho acadêmico é uma medida de eficácia e da qualidade das coisas que o estudante realiza. Ele é geralmente avaliado por meio de notas, testes, trabalhos, participação em sala de aula e outras formas de avaliação. A relação entre procrastinação e desempenho acadêmico trata-se de um tema estudado em vários campos da ciência, tais como psicologia e gestão. Tratando agora do objetivo desse estudo, tendo em vista o contexto, o objetivo então é sintetizar a literatura existente sobre a relação entre procrastinação acadêmica e desempenho acadêmico, entre estudantes da área de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. Nosso estudo realizou uma revisão integrativa de literatura sobre os temas procrastinação e desempenho acadêmico, utilizando-se o repositório SPEL da ANPAD. E a gente selecionou artigos que tivessem procrastinação e desempenho acadêmico ao mesmo tempo, e pegamos os últimos 10 anos de artigos, ou seja, entre 2014 e 2023, em língua portuguesa. Após a realização desse procedimento aí, mostrando essa sequência que está no slide, nós obtivemos 7 artigos. As variáveis de análise elencadas para a realização da amostra dos artigos foram o ano de produção, o número de autores, o curso de vinculação dos estudantes da amostra, o tipo de pesquisa realizada e o método de pesquisa realizado. Esse primeiro slide aí mostra a análise dos dados de publicação de artigos sobre procrastinação e desempenho acadêmico entre 2014 e 2023 e revela uma variação considerável na produção científica ao longo dos anos. Observa-se que nos anos de 2015, 17, 18 e 21 não foram publicados artigos sobre o tema, o que indica períodos de maior interesse ou foco em outras áreas de pesquisa. Em contraste, os anos de 2020 e 2023 destacam-se com maior número de publicações, totalizando então 2 artigos em 2020, possivelmente refletindo um aumento na conscientização sobre a relevância desses tópicos no contexto educacional. Esse aumento ele está em conformidade com achados de Garcia Frias e Gonzalez James em 2021, que trataram das mudanças nas dinâmicas de ensino e aprendizado, considerando o impacto da pandemia de Covid-19, que levou a uma reavaliação das práticas acadêmicas e comportamentais. Agora, a análise de dados sobre o número de autores por artigo revelou que não há artigos escritos por apenas um autor ou por 5 autores. Tem apenas um escrito em dupla, o que demonstra uma preferência por colaborações de tamanho moderado nesse campo específico da pesquisa. A maior parte dos artigos foi escrita por grupos de 3 ou 4 autores, sugerindo que a colaboração em pequenos grupos é mais comum nesse tipo de pesquisa. Essa distribuição reflete a complexidade dos temas abordados e que frequentemente requerem a contribuição de mais pesquisadores para uma análise aprofundada.
Portanto, a coautoria em grupos de 3 e 4 autores parece ser a abordagem preferida para tratar dos temas de procrastinação e desempenho acadêmico, possivelmente devido à necessidade de diversas perspectivas e competências para enriquecer a qualidade das pesquisas, sem perder a facilidade e a rapidez de comunicação. Caminhando agora para análise de dados sobre o curso de vinculação dos estudantes da amostra, essa revela uma concentração específica em algumas áreas. Não há artigos que incluam estudantes exclusivamente dos cursos de administração ou de turismo. Por outro lado, os estudantes do curso de ciências contábeis estão presentes em 4 artigos, enquanto os que cursam administração e ciências contábeis conjuntamente estão representados em 3 artigos. Esses resultados indicam que as pesquisas sobre procrastinação e desempenho acadêmico têm se concentrado majoritariamente em estudantes de ciências contábeis. A ausência de amostras de estudantes de administração e turismo pode apontar, então, uma lacuna na literatura que poderia ser explorada em estudos futuros, ampliando o entendimento sobre como a procrastinação e o desempenho acadêmico se manifestam em diferentes contextos acadêmicos. Indo agora para o tipo de pesquisa, a análise dos dados sobre o tipo de pesquisa nos artigos revela a predominância significativa de estudos quantitativos. Com 6 artigos utilizando métodos quantitativos, fica evidente uma preferência por abordagens que empregam dados numéricos e análises estatísticas para investigar a relação entre procrastinação e desempenho acadêmico. Não há artigos que utilizam métodos qualitativos, o que indica uma ausência de estudos que explorem de forma aprofundada as percepções, experiências e contextos individuais dos estudantes. Apenas um artigo utiliza uma abordagem quali-quantitativa para oferecer uma compreensão mais abrangente e multidimensional. Esses resultados sugerem que a pesquisa na área tende a valorizar a objetividade e a possibilidade de generalização proporcionada pelos métodos quantitativos. A análise de dados sobre os instrumentos de análise utilizados no artigo revela uma clara preferência pela modelagem de equações estruturais. 4 dos artigos utilizaram a modelagem de equações estruturais, destacando-se como o método predominante. Esse método é valorizado por sua capacidade de analisar relações complexas entre múltiplas variáveis simultaneamente, o que é particularmente útil para explorar os diversos fatores que podem influenciar a procrastinação e o desempenho acadêmico. Bem, vamos então às considerações finais. Os resultados desse artigo revelam uma produção científica variada ao longo dos anos, com picos de interesse em períodos específicos, particularmente em 2020 e 2023, possivelmente influenciados pelas mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19. A análise dos artigos selecionados mostrou uma tendência à colaboração entre autores. Essa tendência reflete a complexidade dos temas abordados e a necessidade de diferentes perspectivas e conhecimento para uma análise aprofundada. Além disso, observou-se uma concentração de pesquisas envolvendo estudantes de ciências contábeis e aqueles que combinam administração e ciências contábeis, indicando uma possível lacuna na literatura relacionada aos estudantes de administração, aos estudantes de ciências contábeis e administração. Já a administração e turismo, há então a possibilidade em que isso seja explorado em estudos futuros. No que tange aos tipos de pesquisa realizados, a predominância de estudos quantitativos evidencia uma preferência por abordagens que utilizem dados numéricos em suas análises. A ausência de estudos qualitativos aponta para uma oportunidade de enriquecer a compreensão dos aspectos subjetivos e contextuais desses fenômenos, enquanto a presença de um apenas estudo quali-quantitativo destaca a importância de métodos mistos para uma visão mais integrada sobre o tema. Tratando agora da parte final das considerações finais, os métodos de análise de dados empregados no artigo revelam uma clara preferência pela modelagem de equações estruturais devido à sua capacidade de analisar relações complexas entre múltiplas variáveis. Esse estudo destaca a importância de continuar explorando a relação entre procrastinação e desempenho acadêmico, utilizando uma variedade
de pesquisa e abordagens analíticas para obter uma compreensão mais profunda e abrangente. As implicações práticas dos achados sugerem que intervenções direcionadas a políticas educacionais podem ser desenvolvidas para mitigar os efeitos negativos da procrastinação, melhorar o desempenho acadêmico e promover o bem-estar dos estudantes. Além disso, futuros estudos devem considerar a inclusão de amostras de estudantes de diferentes cursos e em outros contextos acadêmicos, bem como a aplicação de métodos qualitativos e mistos, para ampliar o entendimento e a eficácia das estratégias de intervenção. Esses são os outros, as referências, né, os estudos que eu utilizei como base para este artigo. Agradeço a atenção de todos que estão nos assistindo. Obrigado.